Bom dia, bom dia. Sextou, pessoal. Sextou. E nós aqui com o nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nossos grãozinhos no caminho. Hoje, no capítulo 21 ainda, haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem. E para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam sem escrúpulo de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos de antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem uns dos outros e a se verem com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, porque em agindo assim, eles próprios dão o mais formal desmentido ao que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem à qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convinde comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade ou como meio de atingir a sua transformação coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelas mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas. Está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que vê os seus aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder, que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então há sempre um motivo legítimo de suspeição. De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a estes ou aqueles, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se está obsediado, e há obsessão manifesta quando um médium não é apto senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que de outra parte estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho de razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a absurdidade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo,
As comunicações dos principais médiuns que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Mais uma vez, falando para a gente aqui sobre os falsos profetas e os cuidados que a gente deve ter com esses falsos profetas que estão aí na erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é onde o espírito se encontra quando ele deixa o plano terreno. Né? Quando ele deixa o plano terreno, ele vai para a erraticidade até poder reencarnar. Muitos desses espíritos que estão na erraticidade estão ali procurando nos ajudar, nos orientar, não é? Tomar conta da gente. Mas muitos também estão ali por vingança, por ódio, por mágoa com a gente. E eles não enxergam a grande oportunidade que eles têm de se melhorar, em mudando essa coisa, essa energia que eles carregaram quando partiram desse plano terreno. E eles querem o quê? Eles querem que a gente caia, né? Que a gente não progrida, ou que a gente mesmo morra fisicamente. Né? Às vezes as coisas que foram feitas não nessa encarnação, mas em outra encarnação passada, ainda estão guardadas no coração deles. Essa mágoa, esse ódio que a gente provocou, né? Ou eles julgam que a gente tenha provocado. E eles não conseguem se libertar disso. Então eles querem ver a gente cada dia mais para baixo, cada vez mais indo para o buraco, né? Um termo popular, que a gente vá mais para o buraco ainda. Então eles vão fazer de tudo para nos obsediar e para tentar nos jogar cada dia mais para baixo. E o que nós temos que fazer? Nos fortalecer na nossa oração, no nosso amor, na nossa caridade. Porque o trabalho da caridade é o trabalho que vai levar à salvação. E a gente fazendo um trabalho de amor, de caridade, entregando o nosso coração a Deus e ao próximo, a gente vai estar afastando esses espíritos que eles não têm a mesma, que eles não vão conseguir chegar na nossa vibração. Então, a gente vai conseguir caminhar mais levemente. E vamos pedir ao Pai para que esses espíritos que estão do outro lado, né, estão no plano espiritual, na erraticidade, que eles possam abrir seu coração o mais rápido possível, esquecer tudo aquilo que foi passado aqui nessa terra, né, e entender que tudo que passaram foi para o seu próprio bem, né? E então vamos fazer o quê? Vamos orar para esses espíritos. Vamos orar para os espíritos que estão na erraticidade, tanto pelos bons quanto pelos maus. Os bons em agradecimento, os maus pedindo para eles que encontrem o seu caminho, encontrem a sua paz interna. Quando você for a uma casa espírita, uma casa de umbanda, que seja, e um espírito incorporado venha falar com você, você tem que fazer igual ele falou aqui, ó, passar pelo crivo da razão e do bom senso. Tudo que for falado para você ali naquele momento. Porque muitos se utilizam de um médium desequilibrado para poder passar mensagens, se dizendo passar por um espírito iluminado, um nome qualquer de espírito iluminado, e você, como ali necessitado, que está buscando um auxílio ali naquela casa, você vai acatar aquilo e vai fazer o que ele falou para você fazer. Mas é por isso que estão falando aqui, ó, passe pelo crivo do bom senso e da razão e vê se tudo aquilo que ele te falou tem sentido, é racional, para aí sim você fazer ou não fazer, né? Você tem seu livre-arbítrio. Então vamos lá, pessoal, vamos ter cuidado com as orientações que a gente recebe, certo? Tem que ser bem pensadas antes de se tomar qualquer atitude, antes de se fazer qualquer coisa que um espírito fale para você.
é para fazer isso, é para fazer um banho disso, é para fazer um chá disso. Vamos pensar, vamos analisar. A gente confia porque a gente está ali buscando um auxílio. Aí vem um espírito com um nome imponente, um nome que todo mundo respeita e fala para você uma coisa que não tem nada a ver com a razão nem com o bom senso. E você vai fazer porque ele mandou fazer, você acredita nele, não é? Mas quantos espíritos se passam com nomes, né, que foram divulgados amplamente na Terra, que todo mundo acha que é um espírito iluminado, né? E se passam por esses nomes para poder zombar de você, vou falar o termo, porque ele vai estar zombando de você. Então vamos passar pelo crivo da razão e do bom senso, tudo aquilo que a gente escuta, não só numa casa espírita ou de umbanda, na igreja, né? Nas igrejas católicas, evangélicas, que seja. Vamos passar pelo crivo do bom senso e da razão. Tá certo? É o que eu tenho que dizer hoje só. Grande abraço para vocês todos. Uma ótima sexta-feira, tá? Com muita paz, muita alegria, harmonia nos corações, muito equilíbrio. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele vai querer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.